Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Moisés Magno, licenciado em História e especialista em ensino-aprendizagem da História. Estamos aqui com mais um mini documentário acerca da história do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais. Nosso tema de hoje é a Revolta de Beckman, levante que se deflagrou no Maranhão entre os anos de 1684 e 1685. Inicialmente, é salutar lembrar que já durante o período colonial, muitas regiões brasileiras começaram a se revoltar. Existiam dois tipos de rebeliões, as nativistas e as separativistas. As primeiras eram revoltas que queriam que a coroa portuguesa apenas solucionasse alguns problemas locais. Destacam nesse grupo a Guerra dos Emboabas, que na época era considerada São Paulo, atualmente corresponde à região de Minas Gerais. A Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco, a Revolta de Felipe dos Santos, em Minas Gerais, e a Revolta de Beckman no Maranhão, que é o tema de nossa aula. Por sua vez, as separativistas, como o próprio nome sugere, visavam a independência em relação a Portugal. Entre as que se destacam, nós temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Lembrem que todas essas revoltas nos ajudam a quebrar o famoso mito da passividade do povo brasileiro. Podemos não ser organizados, mas não fugimos de um bom combate. Agora, sobre as causas da Revolta de Beckman, devemos fazer uma breve análise do cenário econômico da colônia. O Maranhão, no século XVII, era uma região pobre economicamente. Veja que, dada a carência de moedas metálicas naquela época, o algodão e outros gêneros chegaram a ser usados como moeda. O famoso padre Antônio Vieira, que viveu na região nesse período, chegou a comentar que no Maranhão não havia açougues e nem hortas, e que a caça, antes abundante, agora era escassa. Afirmou que na ilha de São Luís a roça era difícil até para o pão natural daquelas partes, ou seja, a mandioca. Para quem não sabe, os europeus chamavam a mandioca de o trigo das Américas. Essa raiz comestível matou a fome de negros, índios e de colonos, sobretudo os mais pobres. Esse discurso de Antônio Vieira acabou contribuindo para construir uma imagem de um quadro de pobreza absoluta na região. Atualmente, alguns autores como Regina Faria e Carlos Alberto Ximenes tentam amenizar essa imagem. Eles alertam para o fato de que havia proibições do comércio de exportação de alguns gêneros, entre eles o algodão, o açúcar e os doces. Isso acaba refletindo a ideia de que o governo, ao proibir a exportação de alguns gêneros, é claro que havia então uma atividade comercial muito mais intensa do que se pensava. Aponta-se para o fato de haver uma pobreza se compararmos a primeira fase de nossa economia com a segunda fase, a qual foi marcada pela ação das políticas pombalinas. Todavia, isso seria diferente de persistir uma pobreza absoluta e homogênea como a historiografia tradicional coloca. Para muitos colonos, o contrabando com corsários estrangeiros era muito mais rentável. Em geral, entre as características econômicas predominantes no período nós temos as pequenas propriedades, uma baixa produtividade, uma produção de subsistência, mão de obra indígena e a pecuária como uma atividade subsidiária às lavouras. Em meio a essa breve introdução e procurando delinear as principais motivações para o levante, nós destacamos três. A primeira motivação foi a insatisfação com a companhia de comércio que atuava no Maranhão, a coroa lusitana, visando acelerar a economia da região e integrá-la de fato ao sistema mercantilista português, criou para o Maranhão, em 1682, uma empresa comercial, a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que passou a monopolizar as atividades comerciais. O autor Carlos de Lima lembra que estava na moda nessa época a utilização dessas companhias. Todavia, a companhia se mostrou exigente com seus direitos de monopólio e omissa e negligente com suas obrigações. Como forma de esclarecer melhor, verificamos que a mesma deveria trazer escravos negros africanos periodicamente.
Estes deveriam ser vendidos a preço de tabela e a crédito, ou seja, a prazo. Porém, ela não cumpria nada disso. Como exemplo dessa situação, houve uma vez que, para justificar o abuso dos preços dos cativos, foi alegado que os mesmos não pertenciam à companhia, e sim seriam uma propriedade privada de Pascoal Pereira Jansen, o administrador da companhia. Essa companhia também deveria trazer produtos para abastecer o mercado a preços tabelados. Não só os vendia muito caros, como também os pesos e as medidas eram fraudados. Além disso, muitos produtos vinham estragados. Por fim, era certo que a mesma tinha que adquirir produtos maranhenses e vendê-los no mercado europeu. Os comprava aqui a preços muito baixos, prejudicando os produtores maranhenses. Certa vez, só o governador, seus próximos e o bispo de madrugada abarrotaram o navio da companhia. O próprio bispo teria ameaçado o capitão de excomunhão caso suas mercadorias não fossem embarcadas. O restante da população não pôde vender as suas mercadorias. A segunda insatisfação era contra o governador Francisco de Sá e Menezes, pois as ações desrespeitosas da companhia foram permitidas pelo mesmo, que nada fez para reverter o quadro. Na verdade, Sá Menezes chegou ao Maranhão na mesma embarcação que trouxera para cá o já citado Pascoal Pereira Jansen, administrador da Companhia de Comércio. Pereira Jansen teria subornado o governador e outros representantes do povo. A terceira insatisfação dos colonos maranhenses remete aos jesuítas, pois todo esse quadro piora pela falta de mão de obra africana na região. A incapacidade da companhia em abastecer a região com escravos negros levou muitos colonos a se apoiarem na escravização dos índios, fato que não agradava aos jesuítas, os levando ao confronto. Os inacianos, como também eram conhecidos jesuítas, consideravam-se protetores dos índios, ao não permitirem a sua escravização pelos colonos. Entravam assim constantemente em conflito. Entre estes se destacava o já citado Padre Antônio Vieira, um forte oponente à escravização dos índios. Um dos seus mais famosos sermões trata desse tema, o sermão da primeira domingada da Quaresma, no qual fazia um forte apelo à consciência das pessoas contra esse abuso. Muitos colonos questionavam a ação dos jesuítas. Para eles, os jesuítas exploravam os nativos e enriqueciam às suas custas, enquanto os colonos permaneciam pobres. Tamanho descaso da companhia, associado à insatisfação dos colonos com o governo local e com os jesuítas, fez explodir a revolta de Beckman em 1684. Os colonos pegaram em armas, liderados pelos irmãos Beckman, Jorge Sampaio, entre outros. Manuel Beckman era um rico lavrador e ex-vereador da Câmara de São Luís. Seu irmão mais novo, Tomás, era advogado, o qual se deve à maior parte dos panfletos, alguns em tons satíricos, que incitaram as pessoas à revolta. E Jorge Sampaio de Carvalho, que já tinha sido escrivão e procurador da Câmara Municipal. No dia 23 de fevereiro de 1684, inicia-se o movimento. No dia seguinte, o governo fora tomado, depuseram o governador e a administração foi dada a uma junta, composta de membros do clero, da nobreza e do povo, entre eles o Manuel Beckman. O movimento então aprisionou e depois expulsou do Maranhão os jesuítas e a Companhia de Comércio. Criaram ainda uma guarda cívica e buscaram, embora em vão, ajuda em Belém e a região de Itapu e Itapera, hoje Alcântara. Após quase um ano, os ânimos e o movimento começaram a vacilar. Quando se decidiu enviar Tomás Beckman a Portugal, lá não teve a menor chance de explicar os fatos. Foi preso. Os clérigos os antecederam junto à corte, construindo um ambiente desfavorável aos insurgentes. O rei de Portugal, Dom Pedro II, nem mesmo o recebeu. Um novo governador foi enviado para o norte do Brasil. Eu peço atenção a um detalhe. Essa imagem que está diante de vocês é do rei Dom Pedro II de Portugal. Não confundam a mesma como sendo de Manuel Beckman,
Esse erro grosseiro é apresentado em alguns sites da internet. Aproveito para esclarecer ainda que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, em terras lusitanas, recebeu o título de Dom Pedro IV, e o nosso Dom Pedro II reinou apenas no Brasil. O novo governador do Maranhão e Grão-Pará, Gomes Freire de Andrada, aqui chegando em 15 de maio de 1685, não recebeu muita resistência. A cidade estava quase vazia. O novo governador proclamou então o perdão geral, menos para os líderes, prendendo-os, entre eles Manuel Beckmann. Este havia fugido para sua fazenda, o engenho Veracruz, na região do Mearim. Sua cabeça foi posta a prêmio. Segundo Mário Meirelles, Manuel Beckmann foi delatado por seu afilhado Lázaro de Melo, que em recompensa recebeu a patente de capitão das ordenanças da nobreza. Quis o destino puni-lo. Posteriormente, ele reclamava muito de não ter o respeito de seus subalternos. Era visto como Judas na região. Gomes Freire se recusa a ajudá-lo. Alegou que já havia cumprido a sua parte, e ele que se virasse para conquistar o respeito de seus comandados. A 10 de novembro de 1685, para Manuel Beckmann e Jorge Sampaio, veio como punição, por tamanha audácia em desafiar o rei, a morte na forca. Para outros, a punição foi a chibata, o exílio ou a prisão no reino, como é o caso de Tomás Beckmann. Bernardo Pereira de Berredo conta ainda que outro líder, pouco conhecido, Francisco Dias de Heró, havia fugido. Enforcaram-no então simbolicamente, digamos que executaram uma estátua sua. Assim, o Maranhão estava, enfim, pacificado. Fiquemos atentos ainda para dois pontos importantes nesse processo. Primeiramente, que 2 das 3 exigências dos rebeldes foram atendidas: a extinção da Companhia de Comércio e a substituição do governador. Apenas os jesuítas receberam permissão para regressar para o Maranhão. As medidas tomadas significam que a coroa, embora reconhecesse as razões do movimento, não desejava que outras regiões tomassem o Maranhão como exemplo. O rei demonstrava que não aceitaria levantes que afetassem os interesses da metrópole. E o segundo ponto remete à importância do movimento. A revolta de Beckmann foi o primeiro movimento colonial em que os colonos alcançaram o poder no Brasil. Encerrarei aqui com algumas curiosidades. A história afirma que o governador Gomes Freire estava tão angustiado e com as mãos tão trêmulas que, quando assinou a sentença de morte de Manuel Beckmann, sua assinatura era quase irreconhecível. Conta-se ainda que Manuel Beckmann, de forma muito altiva, se recusou a fugir e teria dito com palavras finais: "Pelo povo do Maranhão, morro feliz." Esse heroísmo lhe garantiu muitos tributos. No interior do Maranhão, há uma cidade que leva seu nome, a cidade de Beckmann. Em São Luís, tanto um bairro como a escola estadual situada nele levam também o seu nome. E ainda há uma praça na Avenida Beira-Mar que também preserva sua memória. E se você gostou, curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal. Aproveite, assista e curta os demais vídeos. Muito obrigado, professor Moisés Magno. Até a próxima.